Vamos lá, galera. Nesse vídeo hoje nós vamos falar sobre conselhos do homem mais rico da história, John Rockefeller. Nasceu em 1839 em Nova York e só para vocês entenderem o tamanho da fortuna que ele criou na vida dele durante 97 anos, ele acumulou 600 bilhões de dólares, 4 vezes mais do que o homem mais rico da atualidade, que é o dono da Amazon. Então nós temos bastante coisas para aprender com ele, mas isso logo depois da vinheta. Ok, vamos começar. John Rockefeller nasceu para uma família humilde, uma família pobre. E o primeiro trabalho que ele tinha era vendia doces para os amiguinhos dele. E esses doces serviam a primeira coisa para ajudar o sustento da família dele. Mas olha o primeiro conselho dele: cerca com pessoas melhores que você. Vocês sabiam que parte do dinheiro que ele ganhava, sabe o que ele fazia? Ele ia para um café onde circulava as pessoas de maior renda, pessoas ricas. Ele simplesmente sentava lá. Como ele era pobre, obviamente não era muito bem-vindo nesses lugares, ele pediu uma xícara de café, assim ninguém podia expulsar ele de lá. E ficava lá horas observando o comportamento das pessoas ricas da cidade dele, vendo como eles agindo, como eles conversando, e simplesmente isso foi a primeira influência na vida dele. Rockefeller, ele estudou contabilidade, arrumou um emprego e, obviamente, já começou a empreender. E uma das empresas que ele abriu foi refinaria de combustível, e naquela época o produto principal que foi utilizado era querosene. O querosene é utilizado para eliminar as lares americanas naquela época, e a empresa dele cresceu muito dentro da guerra civil que estava nos Estados Unidos, entre o norte e o sul. Isso é uma das coisas que ele sempre falava, que em momento de guerra, quando tem noção dos canhões, é o momento para você realmente investir e crescer, onde muitas pessoas ficam colhidas no momento de crise, tentando guardar o dinheiro, segurar. É o momento, às vezes, que você precisa ter mais coragem e investir. A empresa dele cresceu tanto para se tornar a maior empresa nos Estados Unidos da parte de combustível, e todo o combustível naquela época era transportado pelos ferroviários. E naquela época as ferroviárias eram particulares, de empresários particulares, não era do Estado. E esses empresários, os donos das ferroviárias, obviamente percebendo que cada vez Rockefeller transportava mais combustível, ganhando obviamente mais, os olhos deles cresciam e eles criaram um cartel para aumentar o preço do frete, pressionando Rockefeller. Ele podia olhar e falar: tudo bem, não tem problema nenhum, porque eu estou ganhando bastante, mesmo que eles estão aumentando o preço do frete, eu estou continuando a ganhar. Mas aí vem o conselho dele: o que é bom, às vezes vai ter que abrir mão para pegar o que é melhor. E em vez de ficar contente com margem de lucros cada vez menores, Rockefeller fez o quê? Simplesmente desenvolveu um método novo naquela época para transportar o combustível dele, que foi através de dutos. E ele criou uma rede gigante de oleodutos. Um grande investimento, mas que compensava em alguns meses depois, realmente diminuindo e muito o preço de frete dele. E isso é uma das coisas que ele fala. Às vezes, precisa fazer grande investimento se você não quer ficar contente com pequenos ganhos. E esse é o conselho dele nesse momento. Sempre, quando há uma crise, ou crise aumentando o preço, achou nessa crise uma oportunidade, grande investimento para não ficar contente com apenas pequenos ganhos. E as coisas, obviamente, são sempre dinâmicas, as coisas mudam na vida. E o querosene, durante muitos anos, foi utilizado realmente para iluminação das lares americanas, mas aí Thomas Edison inventou a lâmpada e aí todo o conceito da iluminação, da eletricidade mudou, e agora o querosene ficou cada vez menos necessário. E ele percebeu que a indústria automobilística estava crescendo muito, através de Henry Ford, que começou a produzir pela primeira vez carros em séries e transformando o carro popular para a classe média americana. Ele percebeu que o consumo de gasolina, um novo subproduto que era pouco utilizado, vai precisar ir muito. E transformou para maior, obviamente, maior produtor de gasolina para todos os carros nos Estados Unidos. E ele criou um produto padrão, porque naquela época as empresas de gasolina, a empresa de produtos de combustível, tinha padrões totalmente diferentes uma da outra, que muitas vezes prejudicava os clientes. Ele criou uma empresa que chamava Standard Oil, uma empresa que era especializada em ter os padrões mais rígidos naquela época. E, obviamente, como nada que ele faz não fica pequeno,
essa empresa se tornou a maior empresa nos Estados Unidos e depois a maior empresa no mundo naquela época. Mas, como todas as histórias, sempre tem reviravolta e os americanos, a empresa se tornou tão forte, tão poderosa, que ela simplesmente ofuscava todos os concorrentes em todas as áreas. E aí o Congresso americano entrou contra eles, dizendo que eles eram um cartel, que obviamente era mesmo, e era um processo jurídico muito forte que durava anos de luta contra o governo americano, se são cartel ou não. E depois de anos de lutas jurídicas, o Rockefeller perdeu esse processo, a empresa dele perdeu, e ele era obrigado a ver a empresa dele desmembrada, essa empresa, o Standard Oil dele. Só que, de novo, uma desgraça, uma crise, seria uma grande oportunidade para uma pessoa igual a ele. O que ele fez? Simplesmente todas as empresas que foram desmembradas da empresa dele, ele comprou as ações de todos eles. E agora, como as empresas eram desmembradas, e muitas vezes quando você desmembra uma empresa, cada empresa individual, ela tem mais espaço para crescer. E o que aconteceu? Que as ações da empresa dele cresceu e agora ele se tornou mais rico ainda. Vocês vejam sempre essa reviravolta. Grandes oportunidades aparecem no momento de grandes crises. Uma das lições que Rockefeller sempre fala, sempre agir com razão e não com emoção. Muitos empresários, talvez depois de um processo longo e desgastante jurídico, ia ficar acabados, mal-humorados, tristes justamente porque um trabalho de uma vida toda está obrigado a entregar, mas não, simplesmente utilizou a cabeça dele e falou que talvez eu perco o nome, eu perco a grande empresa, mas eu posso ganhar muito mais comprando todas essas pequenas empresas que foram criadas agora. Não usa a emoção, usa a razão para fazer grande negócio. Isso é no mesmo tempo que ele sempre falou que faz os grandes negócios no momento de guerra, quando tem uma frase que fala que os grandes negócios, grande investimento você faz quando tem sangue na rua. Quer dizer que no momento de crise, quando todo mundo está apavorado, quando ninguém quer investir, quando todo mundo acha que é o fim do mundo, esse é o momento de fazer o grande negócio e toda a empresa dele foram construídos ao longo dos anos, desde que eu falei para vocês da Guerra Civil dos Estados Unidos e até agora. E fechando todo esse ciclo que diz que você precisa investir nos tons dos canhões, quando o momento de crise, quando o momento que todo mundo está apavorado, quando o momento que ninguém quer investir, ninguém quer fazer nada, todo mundo quer guardar o dinheiro, esse é o momento onde você investe e crescer. A outro lado dessa frase fala que quando há momento de euforia, quando todo mundo está na festa, quando todo mundo está entusiasmado, é o momento que você precisa vender. E a história conta, não dá para confirmar se a história é verídica, mas a história conta que um dia um jovem estava engraxando o sapato dele e esse jovem estava contando como pouco dinheiro que ele ganha, ele investe na bolsa, porque a bolsa é o melhor lugar para investir dinheiro, porque a bolsa está crescendo e tem super perspectiva e todo mundo, ele e os amigos dele, todo mundo está investindo na bolsa. E Rockefeller saiu dessa conversa e decidiu na semana seguinte vender todas as ações dele em todas as empresas. E ele vendeu justamente um tempo antes da Grande Depressão em 1929. Quando está uma grande euforia no mercado, talvez é o momento de cair fora. E se a gente vai traduzir isso para os dias de hoje, se vocês lembram, em janeiro, fevereiro, esse ano, era a grande euforia. A Bolsa de Valores, 119 mil pontos, novo recorde. Cada dia mais pessoas físicas entrando para a Bolsa, uma festa, ano passado deu 31%, e talvez quando está uma grande euforia, é o momento de cair fora. E quando está o som do canhões, crise, Bolsa de Valores 63 mil pontos, nunca houve na história uma crise tão forte, coronavírus, é o momento de grande investimento, comprar e você surfar as grandes fortunas. Sempre vai ser essa lógica, desde o Rockefeller até hoje, essa lógica de você simplesmente comprar na hora que todo mundo está apavorado e vender quando todo mundo está eufórico, está na festa. E o último conselho dele, conselho mais importante, acredita em você. Ninguém vai acreditar em você se não é você.
Não importa se você veio de família humilde, se você veio de família pobre, não importa se você tem estudos ou não. Acredita em você que você é capaz de crescer. Você é a primeira e a única pessoa que tem que acreditar em você. O resto pode duvidar em você, pode duvidar no seu potencial, mas você jamais. E se você vai acreditar em você, não importa de onde vem, não importa as origens, você pode chegar longe. E quem sabe se tornar um dia o homem mais rico da história. Um beijo no coração. Se gostou desse vídeo, compartilha, dá uma curtida, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito no meu canal. E se você gostou desse tipo de vídeos, escreve nos comentários que eu vou publicar mais vídeos ensinando sobre os conselhos das pessoas mais bem-sucedidas do mundo.